Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só como a palavra de Deus ela é útil para as nossas vidas espirituais. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Primeiro, Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A Escritura ela é inspirada por Deus. Aqui, nesse termo, ele traz a ideia de que foi a ação do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, entrando na vida dos escritores bíblicos, inspirando os escritores bíblicos a escrever as Escrituras. E isso confere autoridade de palavra de Deus à Bíblia, porque ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, como diz aqui Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E ela tem a autoridade da palavra de Deus, do próprio Deus falando aos nossos corações. Nós dizemos que a Bíblia é aberta como se fosse a boca de Deus falando aos nossos corações. É Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E Paulo diz aqui que ela é útil. A palavra de Deus é útil porque nós tiramos proveito dela. Nós tiramos proveito da palavra de Deus. Ela é útil para o ensino. O que é o ensino? O ensino, a palavra doutrina, ela tem como sinônimo ensino. Então, Paulo diz que a Escritura ela é útil para o ensino, ela é útil para trazer a doutrina do Senhor, a sã doutrina da palavra de Deus. É a sã doutrina da palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé. E é interessante aqui nós entendermos que no mundo de hoje nós vivemos diante de muitas falsas doutrinas, mas o falso é combatido com o verdadeiro. O falso é combatido com o verdadeiro, a mentira é combatida com a verdade. A falsa doutrina é combatida com a sã doutrina da palavra de Deus. A sã doutrina da palavra de Deus é a verdade. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, porque ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. Aqui o próximo item, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão. A repreensão significa que pela palavra de Deus nós vamos fazer uma averiguação do nosso modo de proceder. E o nosso modo de proceder vai ser confrontado com a Bíblia, com a palavra de Deus. E se o nosso modo de proceder estiver errado em relação à Bíblia, se não estiver em consonância com a Bíblia, com a palavra de Deus, então se nós vamos receber alguma advertência por causa do que nós estamos fazendo, se a Bíblia sinalizar que nós estamos fora do propósito de Deus, aí a Bíblia diz aqui, agora Paulo ensina, que depois da repreensão, a Bíblia é usada para a correção.
Então, se tiver alguma repreensão da parte da palavra de Deus, algum aviso da palavra de Deus em relação à minha vida, em relação à minha conduta, à nossa conduta, nós devemos ir para a correção. E aí nós vamos fazer os devidos ajustes das nossas condutas. Seremos repreendidos, advertidos, vamos levar o puxão de orelha. Mas para quê, irmãos? Porque Deus está bravo conosco? Não, Deus ele quer que a gente faça o ajuste, que a gente faça a correção. E a palavra de Deus, ela nos ensina, ela repreende e agora ela corrige. A correção é para a gente fazer os ajustes. Imagina o professor que faz a revisão de um trabalho de um aluno e ele faz aquelas anotações ali no cantinho, puxa uma setinha aqui, puxa outra setinha ali, aí depois ele explica para o aluno, aqui você faz a correção assim, aqui você faz a correção assado, aqui você tira isso, aqui você acrescenta assim. E ali ele vai corrigindo, depois o aluno chega com o trabalho revisado. É assim que a gente tem que fazer também. A Bíblia nos mostra, opa, eu tenho que corrigir aqui, eu tenho que tirar aqui, eu tenho que acrescentar aqui, o que eu estou fazendo de errado eu vou tirar, o que eu não estou fazendo de certo eu vou acrescentar. E a Bíblia vai ensinar a gente a fazer as coisas certas, porque ela é útil para a correção. E ela também é útil para a educação na justiça. O termo grego aqui que se refere à educação é paideia, que tem o sentido de instrução, disciplina. E ela vai nos conduzir a uma vida reta diante de Deus. Olha que interessante essa breve reflexão a respeito de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus porque foi pelo sopro do Espírito Santo que os homens, os escritores bíblicos, escreveram a Bíblia. Nós costumamos dizer que o escritor da Bíblia, os escritores da Bíblia, são os autores da Bíblia, os profetas, os salmistas, os apóstolos, os evangelistas, eles foram os escritores da Bíblia, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então ela tem a autoridade de palavra de Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na justiça, fazendo aquilo que é correto diante de Deus, fazendo aquilo que é justo diante de Deus, fazendo aquilo que é louvável diante de Deus, aquilo que agrada a Deus. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para nós, porque esse versículo, se a gente for mexendo, vai aprofundando muito, porque aí toda a Escritura, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso nós devemos buscar conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus dentro da Bíblia, porque ela é autoridade espiritual sobre todos nós. A Bíblia é a autoridade espiritual sobre todos nós, porque a Bíblia é a sã doutrina da palavra de Deus. Qualquer ensino que confrontar o que está escrito na Bíblia, que vier a contradizer o que está escrito na Bíblia, ela é uma doutrina antibíblica, ela se torna uma heresia. Ela é um ensino falso, e o falso nós combatemos com o verdadeiro. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos examinar a verdade, vamos nos alimentar e nos fortalecer da verdade para combater a falsidade, os falsos ensinos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.